Existe almas no inferno? Ou será que depois que uma pessoa morre, a alma dessa pessoa fica vagando por aí como muitos acreditam? Essa palavra Hades, ela está se referindo a inferno. É também há muitos questionamentos, há muita desinformação em torno dessa questão. É também uma questão muito polêmica que tem sido muito debatida ao longo da história da igreja. E que hoje nós vamos estar entrando nesse assunto para ver o que realmente a Bíblia diz a respeito desta questão. Essa palavra inferno, na verdade, ela é a tradução da palavra grega Hades. Essa palavra Hades, inferno, ela foi encontrada 10 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que essa palavra Hades foi encontrada, ele está se referindo a inferno, mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai as almas das pessoas perdidas, das pessoas desobedientes a Deus. Todas as vezes que essa palavra inferno ela foi encontrada, ela está se referindo a um lugar que está reservado para a alma daquelas pessoas que foram desobedientes a Jesus Cristo. Essa palavra também, Hades, inferno, ela também é a tradução de algumas das palavras da Sheol, que é uma palavra que está em hebraico no Velho Testamento. Essa palavra Sheol, que traduzida por inferno no Novo Testamento, na língua portuguesa, ela foi encontrada 65 vezes no Velho Testamento. Das 65 vezes que essa palavra Sheol ela foi encontrada, 31 vezes essa palavra inferno ela vai estar se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Quero até deixar aqui uma referência aqui, quero deixar aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, que vai estar dizendo assim, ó: tudo quanto te vier em mãos para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque a sepultura para onde tu vai não há obra, não há projeto algum. Aqui a palavra inferno, Sheol, está se referindo exclusivamente à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Lembra que eu falei que essa palavra Sheol, inferno, foi encontrada 65 vezes no Velho Testamento e 31 vezes ela vai estar se referindo à sepultura. Mas 34 vezes essa palavra Sheol, inferno, ela vai estar se referindo ao mundo dos mortos, suplício das almas. Um lugar que está determinado, que está preparado para a alma daquelas pessoas que se encontram em pecado, aquelas pessoas que morreram em pecado, desobediente à palavra de Deus. Eu quero também aqui deixar aqui uma referência no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 22, que vai estar dizendo assim, ó: um fogo se acende e arderá até a profundeza do Sheol. Aqui a palavra inferno, Sheol, ela está se referindo ao suplício das almas, lugar para onde vai a alma das pessoas que partiram desobediente à palavra de Deus, que partiram sem Jesus Cristo. E diante dessas palavras, desse registro aqui que está na Bíblia, não há possibilidade alguma, meu irmão, de acreditar que depois que uma pessoa morre, a alma dessa pessoa fica vagando por aí como muitos acreditam. Não há um respaldo bíblico para essa versão. Não há um respaldo bíblico que sustenta essa versão, dizer que depois que uma pessoa morre, a alma dessa pessoa fica vagando aqui na terra. Não existe um registro bíblico que confirma, que dá respaldo a essa versão. Eu citei aqui 44 vezes a palavra de Deus, que se traduzida em português, inferno. 44 vezes a palavra de Deus, ela se referindo ao inferno, ele está dizendo que há um lugar preparado para aquelas pessoas que morreram em pecado, que morreram sem Jesus Cristo. Por 44 vezes essa palavra inferno, ela está se referindo ao mundo dos mortos, lugar para onde vai a alma das pessoas que morreram em pecado, que morreram sem Jesus Cristo. Então não há, meu irmão, possibilidade alguma, não há um registro, não há um respaldo bíblico para confirmar que depois que uma pessoa morre, a alma dessa pessoa fica vagando aqui na terra. O que na verdade existe, meu irmão, são milhares de demônios, são legiões de demônios que vagam sobre a terra, que rodeiam as pessoas. A Bíblia fala que existe tempestade de demônios, demônios que ficam noite e dia procurando pessoas para poder tragar, rugindo como leão. Quero ler aqui no capítulo 5 do livro de Marcos, capítulo 5, versículo 9, que vai dizer assim, ó, perguntando a Jesus Cristo, né?
qual o seu nome? E disseram, meu nome é Legião, porque somos muitos. No capítulo, no livro de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, também vai dizer assim, ó, sede sóbrio, vigiai, porque vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando uma para devorar. Em Mateus também, no capítulo 12, no versículo 43, também vai dizer assim, ó, espírito maligno sai de um e procura outro para tragar. Então, o que na verdade existe, meu irmão, são milhares de demônios. São legiões de demônios aqui na Terra, porque não existe base bíblica para acreditar que depois que uma pessoa morre, a alma dessa pessoa fica vagando aqui na Terra. Não existe uma palavra que sustente essa versão. Ainda mais, são bilhões de almas que passaram pela Terra que já morreram. A estatística fala que 180 pessoas morrem por minuto. Imagina 1 bilhão de almas vagando pela Terra, interferindo nas nossas vidas. Não há nenhuma lógica para isso. E ainda mais também não há versículo bíblico, registro bíblico que confirma essa versão, que sustenta essa possibilidade de alma ficar aparecendo, desaparecendo, como muitas pessoas acreditam por aí. Não há um respaldo bíblico para isso. Eu quero deixar também uma referência no capítulo 16 de Lucas, no versículo 23, que vai dizer assim, ó, estando no inferno em tormento, levantou os olhos e viu Lázaro. Aqui está dizendo que, estando no inferno, em tormento, levantou os olhos e viu o mendigo Lázaro. Aqui está falando na consciência da alma, que uma pessoa entra no Hades, no inferno, com toda a nossa consciência, com todas as lembranças que teve. E aqui fala em tormento. Quero ler também na continuidade desse versículo, que na sequência, no capítulo 16, no versículo 25, que também vai dizer assim, ó, Abraão, peço-te que envia na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que os mesmos não venham para cá. Aí Abraão vai responder para ele assim, olha, há entre mim e ti foi posto um abismo, que não há possibilidade de passar para lá e nem passar para cá. E lá na casa embaixo existem os profetas. Se eles não acreditam nos profetas, ainda mais se ressuscitar alguém para falar com eles. Então, aqui deixa bem claro, as 44 vezes da palavra de Deus que se referiu ao inferno, todas as 44 vezes a palavra de Deus vai estar referindo ao mundo dos mortos, a um lugar que está preparado para aquelas pessoas que morrer desobediente a Deus, que é um lugar de angústia, de tormento, e a pessoa entra para ali com toda a consciência, entra para o Hades, para o inferno com todas as lembranças. Mas o Hades também não é o lugar definitivo para as pessoas que morrem, que partem dessa vida para outra em pecado, que morrem sem Jesus Cristo. O inferno não é o lugar, mas a Bíblia também relata que jamais uma pessoa que está no Hades, a alma dessa pessoa consegue vir aqui na Terra. Não há essa possibilidade também. O que a Bíblia relata é que o Hades, o inferno agora, é um lugar temporário, que a pessoa vai ficar no tormento, vai ficar na angústia, com todas as lembranças, esperando o juízo final. O lugar definitivo para as almas das pessoas que foram desobedientes ao ensinamento de Cristo é Geena ou Geena. Geena é uma palavra que ela foi também encontrada 12 vezes no Novo Testamento. Todas as vezes que essa palavra foi referida, e ela foi citada principalmente por Jesus Cristo, e todas as vezes que Jesus Cristo usou essa palavra, ele se referia em um lugar de tormento, um lugar de angústia, um lugar de castigo. Quero ler aqui uma referência no capítulo 10 de Mateus, no versículo 28, que diz assim, ó, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 18, versículo 9, também vai dizer assim, ó, se teus olhos te escandalizar, arranca-te e atira para longe. É melhor te entrar no céu com um olho só do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 45, também vai dizer assim, se teus pés te escandalizar, arranca-te
É melhor entrar e coxo no céu do que termos os dois e ser lançado no fogo do inferno. O lugar definitivo para as pessoas quando partem dessa vida para outra em pecado, para as pessoas que estão no Hades, no inferno hoje, é o lago de fogo. Que está registrado no capítulo 20, no versículo 14 de Apocalipse, que está dizendo: o inferno e a morte será lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, quando uma pessoa morre em pecado, desobediente ao ensinamento de Cristo, a alma dessa pessoa vai para o Hades, para o inferno. E não há possibilidade da alma dessa pessoa ficar vagando aqui na terra, aparecendo, desaparecendo. Não há um respaldo bíblico que sustente essa visão. É a pessoa, quando ela morre desobediente a Deus, ela fica no Hades até o juízo final. E o destino final, depois do juízo final, o destino final dessas almas, dessas pessoas que estão no inferno, é Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que está dizendo assim, que o Hades e a morte será lançado no lago de fogo. Agora, quando uma pessoa parte dessa vida para outra, quando ela morre obediente a Deus, uma pessoa que arrependeu de tudo que fez e foi perdoada por Jesus Cristo, essa pessoa, ela entra no paraíso e ela entra conduzido pelos anjos. No capítulo 16, no versículo 22 do livro de Lucas, vai estar dizendo assim, ó, que quando uma pessoa morre, ela entra no paraíso conduzido pelos anjos. E referência também, quando Jesus Cristo estava na cruz, no Calvário, quando ele dá o brado na cruz, há uma segunda pessoa que pede perdão para Jesus Cristo e pede Jesus Cristo para lembrar dele. E Jesus Cristo, virando para ele, diz assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, quando uma pessoa morre perdoada por Jesus Cristo, uma pessoa que morreu obediente ao ensinamento de Cristo, essa pessoa vai para o paraíso. Ela entra no paraíso, no seio de Abraão, conduzido pelos anjos. Mas o paraíso ainda também não é um lugar determinado para essa pessoa. O lugar final, o destino final da pessoa que está no paraíso é o céu. Então, meu irmão, não existe uma segunda chance. Não há possibilidade de uma pessoa morrer e a alma dela ficar vagando aqui na terra. Não há respaldo bíblico para isso. Eu citei 44 vezes aqui a palavra inferno e todas essas palavras estão se referindo a um lugar determinado para as almas, que é o inferno. As 44 vezes que eu citei aqui a palavra inferno, está se referindo ao mundo dos mortos, suplício da alma, lugar para onde vai a alma das pessoas perdida. E ela entra no inferno com toda a consciência. Capítulo 16 de Lucas, versículo 23, estando no inferno em tormento, diz assim, levantou e viu o mendigo Lázaro. Então ela entra no inferno com todas as suas lembranças. E o inferno é um lugar de tormento, de angústia, de tristeza. E a pessoa vai ficar lá, aguardando o juízo final. Não há possibilidade da alma dessa pessoa ficar vagando por aqui, por essa terra. Não existe um respaldo bíblico, não existe frase que sustente essa versão. O que existe, meu irmão, é uma chance que você ainda tem hoje. Enquanto houver vida, há uma oportunidade para você. Muitos foram chamados. A palavra de Deus se estendeu, o chamamento de Cristo se estendeu com a morte de Jesus Cristo, sem distinção de cor, de raça, de língua, todos foram chamados por Jesus Cristo. E o chamamento mais comovente é quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A palavra de Deus, ela diz assim, através da morte de Jesus Cristo, ela se estendeu para todos. Então, enquanto houver vida na nossa vida, há uma chance para nós. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter estado aqui comigo. Quero pedir você que inscreva no meu canal, que clique em joinha. Eu quero orar a Deus para que Deus possa abrir seu entendimento, colocar no seu coração a capacidade para poder entender a palavra de Deus, para que os sinais da vida de Cristo não passem despercebido pela sua vida. Para que Deus abra os seus olhos, o seu entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, meu irmão.